Boa noite a todos nossos amigos ouvintes do vlog do Conde Lupe de Villanueva. Desde já agradeço as doações que recebo e continue me ajudando nessa empreitada para a gravação dos conteúdos e inscreva-se neste canal. Eu já me deparei com alguns vídeos deste sujeito chamado Caio Modesto, que de Modesto só tem no sobrenome, porque ele me parece uma das criaturas mais asquerosas dessa turminha apologética protestante. A começar porque ele tem aquela pose de calvinista que se acha mais eleito de Deus do que a humanidade inteira e, portanto, por conta disso, ele se acha na qualidade de julgar a humanidade inteira. E eu vou fazer uma análise de alguns vídeos e comentários que mostram a contradição retórica que há, por exemplo, em muitos vídeos que ele explana e principalmente contra o catolicismo, que são vídeos evidentemente caluniosos. Vamos lá, vamos pegar esse vídeo em que ele parece alfinetar certos segmentos protestantes que para ele são mais radicais do que ele próprio, como se ele não fosse um radical, diga-se passagem, né? Vamos analisar aqui. Existem igrejas que são bem conhecidas em nosso meio que proíbem, por exemplo, os seus membros de frequentarem outras igrejas. Normalmente, uma igreja que faz isso é uma seita. E não podemos esquecer dessas igrejas sectárias que existem em nosso meio. Sabe o que eu acho muito interessante nesse argumento? É que seita é um grupo de pessoas que não entra na onda da heterodoxia particular e sectária dele. Então, por exemplo, existem algumas igrejas ditas evangélicas, ou igrejas, sei lá, o quê, que eles se apartam de outras no sentido de se acharem mais especiais, né? Mais eleitos, por assim dizer. Como se o calvinismo e a sua tradição histórica não fossem assim. É isso que eu acho mais hipócrita. Na verdade, quando nós percebemos assim, Congregação Cristã do Brasil, Testemunho de Jeová, Adventistas, assim sucessivamente, eles, na verdade, são a conclusão final de um critério de radicalismo que já existe entre os calvinistas, que já existe, por exemplo, na história da Reforma Protestante. Vejam, por exemplo, os puritanos, os anabatistas e assim sucessivamente. Nós observamos que eles têm as mesmíssimas características de seita que ele critica nesses grupos que ele não concorda. Então observamos aqui o alto grau de hipocrisia, porque no fundo, não é porque esses grupos sejam sectários, é porque esses grupos sectários não ouvem esses eleitos maravilhosos calvinistas. Vamos lá. Inclusive, essa religiosidade é tão grande que há ostracismo dentro dessa denominação. Olha só, imagine só que você está em uma igreja há mais de 30 anos e você resolve sair dessa igreja. Só que depois que você sai dessa denominação, você começa a ser hostilizado. Você não é mais irmão na fé. Por acaso isso é diferente quando um calvinista se converte ao catolicismo, por exemplo? É diferente? É diferente quando um calvinista deixa de ser calvinista para virar arminiano? É diferente quando um calvinista deixa de ser calvinista para virar um luterano ou um anglicano? Eu creio que não. Então você está atacando justamente aquilo que você faz quando certas pessoas divergem dos conceitos da tua, entre aspas, seita. Então, observem que a palavra seita aqui se torna um palavreado ofensivo daquele tipo de grupo hermético que eu não gosto, ainda que eu também haja de forma hermética, de forma fechada, de forma exclusivista. Afinal, os calvinistas, dentre os quais o Caio Modestíssimo, né? Ele deve se achar o eleito de Deus. Ele já foi escolhido porque ele pertence à turminha dos calvinistas. Vamos lá. Você não tem mais comunhão com Cristo. Você caiu da graça. Ué, isso não acontece quando um segmento, sei lá, mesmo calvinista, de repente, não aceita as máximas de Calvino? É a mesma lógica. É a mesma lógica. Só que, claro, né? Quando você sai da seita calvinista, você também é ruim. Agora, quando você entra na seita do Calvino para sair da Congregação Cristã do Brasil, Adventistas, Testemunho de Jeová e etc., aí, claro, aí você tá de boa. Né? Aí você já não é mais seita, né? É isso que muitas instituições fazem por aí. Isso é religiosidade e é típico de uma seita.
Eu não sei o que tem a ver religiosidade com seita. Percebe-se claramente que o Caio e Modesto não têm domínio conceitual das palavras. A religiosidade é uma palavra equívoca que pode ser manifestada de várias formas. Pode ser manifestada na devoção a Deus, pode ser manifestada nos ritos que nós seguimos em nome de Deus. Enfim, quer dizer, ele está colocando aqui religiosidade no sentido pejorativo. Mas a religiosidade essencialmente não tem nenhum sentido pejorativo. Eu posso dizer que o homem que é sectário, ele tem um problema sério de visão, como também um problema sério de não observar algo que vai muito diante do palmo do nariz dele. Eu acho que esse que é o problema das seitas. Vamos pegar o caso da seita adventista. A seita adventista só lê coisa de adventista, não lê outra coisa. Então, por exemplo, os católicos, pelo menos, têm uma relativa liberdade de ler outras coisas e debater e dialogar, né? Debater e dialogar com outros segmentos, com outros tipos de pensamentos, etc. Veja que a Igreja Católica, em alguns aspectos da história, proibiu certos tipos de leituras, ou pelo menos condenou certas leituras, como o índice de proibitório. Só que a Igreja, nesse sentido, fazia o seguinte: ela estava preocupada, basicamente, com aqueles tipos de obras que pudessem levar ao erro, que pudessem levar à mentira, que pudessem levar, né, ao desvio da fé e etc. Então, na verdade, a igreja alertava sobre essas leituras e muitas vezes proibia essas leituras. Mas é um pouco diferente do conceito da seita, porque, por exemplo, a igreja ela poderia permitir certas leituras que não necessariamente católicas, mas que não afetassem substancialmente a fé. No caso em questão aqui, o que ele está fazendo é choramingar as pitangas por conta de certos elementos desses segmentos que ele chama de sectários não aceitarem a opinião linda e maravilhosa dele, né? Porque no fundo, são radicais que digladiam entre si. Vamos lá. Vou repetir, como se isso fosse diferente nos segmentos calvinistas. Vamos lá. Então isso, gente, é excesso de religiosidade, é colocar a placa da igreja acima da liberdade de Cristo. Eu não entendi essa questão da religiosidade e da liberdade de Cristo, né? Liberdade de Cristo é o quê? Liberdade de Cristo é sair desse segmento que você chama de seita para ir em torno de você, não é mesmo, Modesto? E como Paulo diz, não devemos usar a liberdade de Cristo para libertinagem. E eu não estou falando sobre isso. A liberdade em Cristo, eu estou falando em outro sentido. Agora, isso é muito preocupante. Além disso, gente, existe dentro de um religioso extremista o legalismo, que não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, que é pecado. Ué, mas quem introduziu esse legalismo do ponto de vista comportamental foram os calvinistas, foram os puritanos, né? Por exemplo, da Inglaterra, ou então os calvinistas de Genebra. O que eles fizeram? Eles regulamentavam roupas, eles regulamentavam nomes. Em Genebra você tinha que colocar nomes bíblicos, por exemplo. Por que nós vemos nos retratos holandeses, ingleses, suíços dos séculos XVI, XVII, franceses, pessoas que só vestem de negro, pessoas que só se vestem de negro? É por conta da regulamentação calvinista sobre a roupa. Então, quer dizer, ele está atacando aquilo que, na verdade, é o cerne da tradição mesmo que ele professa, que é a tradição calvinista. Por exemplo, quando Oliver Cromwell tomou o poder na Inglaterra e se tornou Lord Protector, uma das primeiras coisas que ele fez foi transformar a Inglaterra numa ditadura calvinista. Numa ditadura calvinista que proibia teatro, que fechou prostíbulo, que proibia música, que proibia tudo. E todo mundo padronizado assim dentro de um Estado totalitário, que na verdade é a máxima do calvinismo. Muitos desses segmentos que ele acusa de seita, muitos dos segmentos que ele acusa de seita são inspirados justamente nesse radicalismo de matriz calvinista. Enfim, vamos lá. Se você fizer isso, vai para o inferno. Se fizer isso, vai para o céu. Isso é religiosidade. Isso é muito preocupante. Normalmente, igrejas sectárias têm essa forma de conduta, esse tipo de dogma. Filhão, deixa eu falar uma coisa. Você está fazendo uma confusão doida entre religiosidade e um tipo de fideísmo doentio que nós encontramos nas seitas evangélicas. Religiosidade não tem nada a ver com isso. A religiosidade pode ser perfeitamente saudável. Pode ser perfeitamente sã. Pode ser perfeitamente, inclusive, equilibrada, racional, movida pelo bom senso, movida pelo sentimento de amor a Deus, mas esse sentimento de amor a Deus
é um sentimento que visa, na verdade, estímulos a coisas boas, não a coisas ruins. Se certas pessoas, em nome de Deus, professam ou praticam coisas ruins, é porque existe algum aspecto patológico em torno dessas pessoas, como também dos grupos pelos quais eles estão envolvidos. E eu posso afirmar com toda precisão que esse puritanismo ou neopuritanismo provém da mesmíssima fonte pela qual você professa, senhor Caio e Modesto, que é a fonte calvinista. Eu não sei por que você está reclamando. Não sei por quê. Porque na prática, você não é muito diferente deles. Talvez seja diferente porque você não se insere no grupo deles e, portanto, você chama isso de seita. E não é muito difícil de encontrar, por exemplo, olha, a mulher cortou cabelo, inferno. Deixou o cabelo crescer, opa, voltou pro céu. A mulher usou calça, inferno. Colocou saia, olha, agora tá no céu de novo. Gente, isso é um absurdo. Eu vi um vídeo recentemente que uma moça disse que quem usa crucifixo está carregando em seu peito um tipo de maldição. Ué, mas foi isso que o calvinismo introduziu. Você usar símbolos religiosos, você usar imagens religiosas, você usar objetos é sinal de idolatria. Então, logo, isso tinha que ser queimado. Foi o que aconteceu em Genebra. Objetos sagrados que eram usados no catolicismo, terços, cruzes, etc., foram tocados fogo. Foram queimados na fogueira. Será que você não sabe disso, bonitão? Você ignora esse aspecto antissimbólico do calvinismo? Esse aspecto iconoclasta do calvinismo? O que essa mulher está professando é aquilo que o seu ídolo Calvino professava no século XVI, meu filho. Isso é a coisa mais óbvia. Agora ele está escandalizado porque ele gosta de usar a cruz, quando na verdade essa tradição de odiar a cruz, odiar símbolo religioso, provém desses segmentos protestantes mais radicais. E isso no século XVI. No século XVI, os huguenotes franceses, isso em plena guerra civil, né, da França, eles violavam túmulos, eles destruíam vitrais de igrejas e assim sucessivamente. A questão da simbologia em si mesma, essa revolta simbólica, é uma revolta de tradição calvinista. Agora, o bonitão está acusando essa dita tradição calvinista dos outros, né? Vamos lá. Gente, durante toda a história da igreja, os mártires faziam o sinal da cruz em algumas paredes. Mas só que isso não foi avisado para os calvinistas do século XVI, que destruiu tudo que era imagem, né? Imagens simbólicas. Porque da mesma forma que eu posso fazer a imagem da cruz, eu posso fazer a imagem de um indivíduo, ou a imagem de Cristo com a Virgem Maria, que é uma representação simbólica, tanto quanto a cruz, né? É interessante isso. Agora o Caio e Modesto está acusando nos outros aquilo que ele é. Vamos lá. Era muito comum usar esse símbolo apontando para Cristo. Então, isso é muito preocupante, porque você está colocando coisas, apetrechos, acima da graça de Cristo. Ah, que interessante, que bonitinho, né? O calvinismo dos outros que é mal, entendeu? Vamos lá. E isso é religiosidade. Não, isso não é religiosidade, isso aí é doença mental mesmo. Religiosidade é outra coisa. Não fique falando besteira, usando inclusive argumento de protestante liberal, por favor. Então, hoje em dia existe isso. Isso é pecado. Qualquer coisa que você coloca além da graça de Cristo como pretexto para a salvação é errado. É um tipo de dogma apócrifo aquilo que está na Bíblia. Ué, é interessante esse povo. Esse povo faz todas aquelas cagadas do século XVI e quando eles chegam no século XXI e vem outros segmentos fazerem as mesmas cagadas, os outros é que são culpados. Vamos lá. Portanto, se você está em uma igreja que tem esses excessos, saia de lá, porque logo, logo você vai sofrer os traumas espirituais. Claro, até porque é o seguinte, venha para a igreja, não é mesmo, Caio Modesto? Vamos lá. Vamos lá, besteirão, besteirão. Ih, olha, ih. Vamos ver essa besteira aqui. Vamos ver a besteira aqui mostrando o grau de tolerância religiosa que ele tem com protestantes se convertendo ao catolicismo. Vamos lá. Tem uns que já estavam enrolados em um monte de polêmica no meio evangélico com péssimo testemunho. Aí correm para o catolicismo como se aquilo fosse um jeito de se limpar e ganhar palco de novo. Aqui nós temos uma seguinte lógica. Você não pode se converter ao catolicismo porque o catolicismo seja mais convincente, porque o catolicismo de fato mostra uma concepção
doutrinária muito mais coerente do que o calvinismo, luteranismo e blá blá blánismo e enfim. Não. Você se converteu, sabe por quê? Porque no fundo, você é um oportunista filho da puta. Veja, eu até acredito que haja pastores oportunistas, mas também há pastores sérios. Há pastores sérios que se converteram ao catolicismo porque perceberam certas fraquezas e inconsistências no protestantismo, ou nos protestantismos. Então, logo, esse tipo de acusação tem uma certa dose de leviandade, tá? Então, quer dizer, o grande problema é você se converter ao catolicismo. E é interessante que esse sujeito fala do sectarismo das outras seitas evangélicas, quando na verdade, com o catolicismo, ele é uma verdadeira seita, né? Vamos lá. E claro, a Igreja Católica comemora. Para eles, quando o pastor vira católico, é tipo ganhar um troféu. Não é ganhar um troféu, é ganhar uma alma. Nós comemoramos sim uma conversão, sabe por quê? Porque a gente quer salvar almas. Porque, querendo ou não, a Igreja Católica foi dada a ela o propósito legítimo não somente de divulgar a fé, como também de ser guardião da fé. Então, evidentemente que nós ficamos felizes com as conversões. Ou a gente vai querer o quê? Que se converta na seita do Macedo? Ou nessa seitinha aí que você reclama, que diz que todo mundo é sectário e muito religioso? Eu não sei nem o que significa isso, mas tudo bem. Sempre soltam a mesma frase clichê: voltou pra casa. Ué, voltou para casa mesmo. Voltou para a verdadeira religião. Voltou para a Igreja Apostólica. Por excelência, a Igreja de Roma. Chora, chora, imodesto, chora. Quando esses pastores ficam sem moral no meio evangélico, procuram no catolicismo uma forma de bombar outra vez. Sabe o que eu acho interessante? É o seguinte. Olha só, o catolicismo só existe para promover, né? Para promover pessoas mal intencionadas, porque no meio evangélico essas pessoas estão queimadas. Cara, vamos ser bem sinceros. É muito mais fácil alguém se dar bem no meio evangélico em matéria de dinheiro, em matéria de status, em matéria de poder político do que no catolicismo. Sabe por quê? Porque vamos analisar o caso de um pastor. O pastor depende da igreja para viver. Ele tem um salário, ele tem um carro, ele tem uma casa, ele tem família para sustentar e etc. E de repente ele larga tudo isso para virar católico. A única coisa que ele vai ter é tão somente a graça divina. Por quê? Porque na prática ele vai deixar tudo pelo qual ele se dedicou. Como é que ele vai trabalhar, já que, evidentemente, a igreja protestante não vai pagar o salário dele? Quer dizer, ele abandona emprego. Ele abandona uma carreira de uma vida toda. Vamos pegar o caso do Scott Hahn. O Scott Hahn teve esse problema. Ele estudou toda a vida para ser um pastor protestante. Aí, no meio do caminho, havia uma pedra. E essa pedra era o catolicismo. E aí ele começou a estudar, e ele, pô, não, é brincadeira, não tem condição de não ser católico. E este homem teve uma crise familiar profunda, porque a mulher dele, que era filha de pastor protestante, a Kimberly Hahn, chegou até o ponto de dizer assim, o que eu vou fazer que agora o meu marido virou, sei lá, um pagão, herege, sei lá, idólatra, enfim, aquela coisa que os protestantes sempre nos acusam. Então, quer dizer, observem o caso do Scott Hahn. O Scott Hahn, ele teve sorte. Ele teve realmente uma igreja, uma universidade que o amparou, porque ele tinha realmente um currículo acadêmico muito bom, ele era um muito culto, enfim. Então ele teve sorte. Mas o que se espera de um pastor protestante sendo católico? Nada. Ele vai ser padre? Não vai ser padre. Ele vai ser bispo? Ele não vai. Por quê? Porque primeiro ele tem que ser celibatário, né? Ele não vai se divorciar da mulher, né? Muitos pastores são casados, né? Muitos pastores são casados. Então, quer dizer, o que um pastor protestante tem a ganhar com a Igreja Católica no sentido de ganhos materiais? Nada. Pode até ser que haja realmente um pastor oportunista que se converta ao catolicismo, queira vender cursos, queira vender qualquer coisa. Mas mesmo assim, ainda assim é uma perda muito grande se comparada a um sujeito que tem um salário, que tem um rebanho próprio e que ele pode, inclusive, criar uma igreja para ele próprio. Eu não nego
que haja pastores protestantes ou ex-pastores protestantes que tenham uma certa dose de oportunismo. É possível, eu não estou negando essa possibilidade. Agora, dizer que todos os pastores protestantes que estão se convertendo ao catolicismo são pessoas, na verdade, malévolas, são pessoas mal intencionadas, isso aqui mostra o caráter sectário do pensamento do senhor Caio Modesto, que não aceita uma conversão, né, contra aquilo que ele considera igreja. E é interessante, ele fica acusando os outros daquilo que ele é. Vamos lá. Só que agora vem concursos, mentorias e um discurso totalmente contrário ao que pregavam antes. Até porque é lógico, ele virou católico, não é mesmo, seu idiota? Como se nunca tivessem defendido aquilo com unhas e dentes. Ué, e a pessoa não pode mudar de ideia? A pessoa não pode mudar de ideia? Se eu virei católico, então evidentemente que eu serei crítico ao protestantismo, às falácias, às inverdades, à propaganda difamatória que os protestantes fazem com os católicos e assim sucessivamente. Isso só mostra que o Deus deles nunca foi o Deus da Bíblia, e sim Mamon. Olha, vamos ser bem sinceros. Se eu quisesse ser rico, eu viraria pastor protestante. Eu não viraria um leigo católico. O que é um leigo católico perto de um pastor protestante? Vamos analisar isso. Vamos analisar. Eu sou um leigo católico. Senhor Caio e Modesto. Eu vou chamá-lo de Caio Arrogante. Pronto. Senhor Caio Arrogante. Você sabe quanto é que eu ganho da igreja por defender a igreja católica? Você sabe quanto é que eu ganho em dinheiro? Eu vou responder PN. Porra nenhuma. Eu não ganho nada. Eu não ganho nada em defender a igreja católica. Nada. A única coisa que eu ganho é simplesmente em honestidade e confiança. Só isso. E talvez a graça divina. E olha que às vezes eu sou um péssimo católico. Mas fora isso, eu não ganho absolutamente nada da igreja. A igreja, propriamente dita, assim, não vou dizer que eu não poderia ter espaço na igreja, tá? Eu não poderia ter espaço. Eu conheço amigos meus catequistas que já me ofereceram esse espaço, mas só que eu não tenho tempo, assim, eu tenho vários afazeres, etc. E mesmo assim, o ganho é ínfimo. É ínfimo. Com certeza eu teria muito mais ganho em ser um pastor protestante, ganho financeiro, ganho de status social, ganho político até. Por exemplo, se eu quiser fazer uma carreira política, seria melhor que eu fosse um pastor evangélico do que um católico. A Igreja Católica não vai te apoiar em matéria de política, com algumas exceções honrosas. E hoje, mais do que nunca, evidentemente, a Igreja ela tem duas posições que são aparentemente antagônicas. Por um lado, aquela posição que é muito reservada em matéria de política, o que eu acho até correto, até certo ponto. Mas, por outro lado, você tem aquela militância de extrema esquerda, que é minoritária na igreja, a pessoa exagera muito essa influência. É uma influência nefasta, diga-se de passagem, mas acaba criando quadros políticos. Aí você tem um político do PT que foi formado nas comunidades eclesiais de base da teologia da libertação. Quer dizer, qual é o ganho político que você tem no cômputo geral em ser católico? Nenhum. Nenhum. Eu sou católico, ou pelo menos me assumo como tal, e tento buscar a fé católica. E olha que eu não sou o melhor católico, porque uma coisa é falar sobre a história da igreja, falar sobre a doutrina católica. Outra coisa muito diferente é tentar viver essa doutrina. E viver o catolicismo não é fácil. Não é fácil ser católico. Eu posso dizer uma coisa para vocês. Eu não tenho nada a ganhar sendo católico. Eu teria muito mais a ganhar falando mal da igreja católica. Olha aí os Banzoles, olha aí os Brunos Limas, olha aí toda essa ralé aí apologética falando mal da igreja. Eles ganham muita coisa com isso. Com certeza tem um pastor evangélico que quebra as portas para ele para ficar falando mal da igreja. Agora, falar bem da igreja católica, ninguém tem apoio. Se a gente analisar a apologética católica da atualidade, em geral é uma apologética leiga, uma apologética que se manifesta espontaneamente nos círculos católicos e que nem sempre tem apoio do clero católico. Para vocês terem uma ideia. Vamos lá. Amavam o dinheiro e não o evangelho. Ah, claro. Como se largar um empregão de pastor evangélico fosse realmente assim muito bom, né? É como se fosse assim uma coisa muito vantajosa. Mas vamos lá. Alguns ainda dizem que tiveram uma visão de uma santa e por isso se converteram ao catolicismo. Veja, eu desconfio, e nesse ponto eu hei de concordar a princípio, eu desconfio de um tipo de conversão muito imediata que o cara já começa a se achar o santo. Porque a santidade é uma coisa que tem que ser exercida, ela tem que ser treinada. É quase como se fosse uma disciplina. Você tem a graça divina, mas você também tem
a tentativa que, pela graça divina, você corresponder e cooperar com a graça divina. Então você tem a obra de Deus que opera em você, mas você também tem que fazer a sua parte. Então, por exemplo, essas conversões muito imediatas no catolicismo, em que o cara vira uma espécie de vitrine da conversão católica, neste aspecto eu concordo plenamente. Por quê? Porque a conversão, ela é um processo muito lento, ela é um processo que tem que ter um amadurecimento e assim sucessivamente. Então, eu não duvido que haja realmente aventureiros que queiram ganhar views, que queiram ganhar um certo destaque com relação a isso. Mas eu não posso dizer que toda pessoa que se converte ao catolicismo é um cara que só pensa em dinheiro, como esse cara está falando. Ou seja, se eu quero ganhar dinheiro, se eu quero ganhar status político, viro pastor protestante. Viro pastor protestante. Não viro católico. Não viro. Até porque eu digo para você, o meu ganho como católico na internet, com exceção, talvez, dos views, né, das monetizações, é zero. É zero. Tá? É zero. Mas qualquer aparição assim é considerada obra do diabo, não de Deus. Eu não entendi esse tipo de proposição. Você está dizendo que a Virgem Maria aparecendo para os pastorinhos de Fátima, falando, rezem, rezem, orem pelos outros, sejam bons cristãos, etc. Isso é coisa do demônio? Você está parecendo aquele fariseu que acusava Cristo de ter relação com demônios. É isso que você está fazendo. Mas é normal um calvinista fanático, filho da puta, safado, acusando os outros de seita, agindo como espírito de seita, né? No fim das contas, se quiser sair, que saia. Cada um segue o seu caminho. Cada um segue o seu caminho. Quando é, sei lá, a Congregação Cristã do Brasil virando a cara pra ele, é seita, né? É seita. Quando é o Testemunho de Jeová virando a cara pra ele dizendo, não quero papo contigo, seita, seita. Agora, quando sai do grupinho dele, né? Ele não é seita. Mesmo que ele vire a cara pra esse povo. Porque eu já vi, e não é pouca coisa, evangélico saindo de segmento de alguma igreja e virando católico. E essa galerinha trata o católico convertido como se fosse um leproso. Não quero falar com você, tá? Mas não volte depois com o rabo entre as pernas, como se fosse um cachorro arrependido. Por que ele voltaria? Por que ele voltaria? E veja, aqui nós temos um sinal até claro de impiedade. Digamos que de repente alguém vire católico e se arrependa de ser católico. Vamos partir dessa proposição, né? Vamos partir dessa proposição. De repente o cara chegou, houve inclusive um sujeito da América Latina, eu acho que é o Fernando Villanova, Casanova, não sei o quê, que ele teve uma época de católico e depois virou luterano, tá? Virou luterano. Foi uma decepção? Foi, tá? Foi. Mas só que, assim, é muito irritante porque dá pra perceber claramente que esse cara, ele queria ser uma estrelinha no meio católico. E até certo ponto ele teve um destaque. Só que eu acho, assim, que o cara era tão vaidoso, mas tão vaidoso, que ele não aceitava o critério da obediência católica. E, portanto, ele começou a ter aquele reprise de argumentos protestantes. E eu penso que esse Fernando, eu não sei se é Casanovas, Villanovas, eu me esqueci o sobrenome dele, eu acho que a conversão dele ao protestantismo era uma conversão de conveniência, como de fato é mais cômodo. Digamos, por exemplo, aqui, vocês me conhecem como um católico, certo? E de repente eu chegasse para assim, olha, me converti ao protestantismo. Virei luterano, virei calvinista, virei sei lá o quê, virei pastor da Deus e Amor, sei lá o quê. Vocês acham que não é mais conveniente? Se você quiser ganhar dinheiro, se você quiser ganhar status, entre outras coisas, observem, por exemplo, alguns apologetas. Existem, evidentemente, alguns apologetas que vendem cursos, né, que trabalham com difusão, tem um ganho financeiro em torno disso. Embora a princípio isso não seja em si um problema, porque eles não estão fazendo nada desonesto. Por exemplo, se alguém vende um curso de história da igreja para você e te dá um bom curso, ele está te dando um trabalho, ele tem trabalho de comprar livros, ele tem trabalho de estudar, né? Ele tem todo um tempo dedicado àquilo para te dar conhecimento e de repente você compensa financeiramente, tá? Agora,
É claro que você também vai ter oportunistas, e eu conheço muita gente do meio católico que são oportunistas. São extremamente oportunistas. Não vou citar nomes, evidentemente, mas eu conheço, né? Isso é um problema que pode existir tanto no meio católico como no meio protestante. Então, quando ele coloca isso como se todos os protestantes convertidos ao catolicismo são oportunistas, isso me parece uma ideia tão temerária quanto dizer, por exemplo, que muitos católicos que se convertem ao protestantismo são necessariamente oportunistas. Eu não acredito nisso. Eu acredito que eles são equivocados, mas necessariamente oportunistas não. Pode ser que um ou outro seja mesmo. Sei lá, o cara vira pastor para pegar mulher, vira pastor para ganhar muito dinheiro, para ter uma carreira política, enfim, né? Esse Malbec é muito bom, viu? Muito bom mesmo. A igreja precisa de pastores com pedigree, firmes na palavra. Não, firmes na palavra segundo o Caio Modesto. Esse fodão, gostosão, lindão, maravilhoso, o Zé do Caixão do protestantismo. Vamos lá. Não de líderes instáveis, que mudam de lado como vira-latas atrás de quem alimenta melhor. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Quanta merda, né? Quanta merda. Aí aqui, ó. Por que não sou católico? Como se a opinião dele fosse importante. Vamos lá. Vamos ver besteira. A Bíblia é a única fonte infalível e final de autoridade para a fé e prática cristã. Não é verdade. Ele cita, segundo Timóteo, que a Bíblia é útil, né, para admoestar e tal. E veja que esse trecho, né, esse trecho de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, né, 16 e 17, não diz que a Bíblia é a única fonte de fé, né? Ela diz que a Bíblia é útil, né, é útil e necessária para orientar, para e tudo mais. Mas ele não diz que é a única fonte de fé. Eu poderia citar inúmeros versículos bíblicos mostrando isso. Quando Paulo de Tarso fala que a igreja é a casa de Deus vive, coluna e fundamento da verdade, ele não está sujeitando a autoridade da igreja à Bíblia. Até porque naquela época, quando ele escreve a carta a Timóteo, a primeira carta a Timóteo, não existia a Sagrada Escritura tal como nós conhecemos hoje. Não existia a reunião dos textos bíblicos, não existia Apocalipse, não existia nem mesmo os evangelhos. Muitos textos paulinos são escritos antes da produção dos evangelhos escritos. Quando ele diz aqui que a Bíblia é a única fonte infalível e que a Bíblia é inspirada para ensinar e útil e não sei o que, blá. Veja, a Bíblia é inspirada, sim. A Escritura é inspirada, sim, mas a Escritura não é a única inspirada. A Igreja também é inspirada. Porque, vejam, analisem comigo uma coisa. Para que essa Sagrada Escritura fosse inspirada, e nós estamos falando aqui no caso do Novo Testamento, então a Igreja que escreveu a Bíblia também é inspirada. Porque, sim, eu reitero, a Igreja escreveu o Novo Testamento. Na figura dos apóstolos e na figura dos discípulos dos apóstolos, porque Lucas e Marcos eram discípulos dos apóstolos. E sendo discípulos dos apóstolos, eles escrevem em nome da igreja. Então, na verdade, eu não posso dizer que a Bíblia é a única fonte infalível. Porque, na verdade, a própria Bíblia tem uma fonte que não é ela própria. É a igreja. Porque a igreja determinou o cânon bíblico. Por que ela determinou o cânon bíblico? Porque ela é caprichosa e ela decidiu porque queria? Não, não era isso. É porque a igreja é depositária de um conhecimento revelado. E sendo depositária de um conhecimento revelado, a Escritura é um ensino da igreja. E se a Escritura é um ensino da igreja, logo eu não posso dizer que a Escritura é a única fonte infalível. Porque, na verdade, a igreja, quando afirma esses textos, ela afirma dentro de um conhecimento também infalível que ela detém. Então, ela também goza de infalibilidade no sentido da afirmação de que aquele texto também é infalível. Olha aqui que ele está falando besteira. Nenhum concílio, tradição ou líder eclesiástico possui autoridade equivalente à palavra de Deus. Isso não é verdade. E eu digo por quê. Primeiro, os concílios ecumênicos definiram inúmeros dogmas de fé que nós acreditamos hoje. Por exemplo, a Trindade é uma afirmação dogmática de fé que nós temos em Niceia e Constantinopla. Alguém vai afirmar que o concílio de Niceia e Constantinopla não tem validade infalível? Se você afirma isso, então você está afirmando que a Trindade não é infalível, porque a Sagrada Escritura não tem a palavra Trindade.
A Sagrada Escritura não tem a noção, por exemplo, que a igreja desenvolveu da homoousia. O que é homoousia? É a mesma substância. Quando nós dizemos que Jesus Cristo é consubstancial ao Pai, tá? Nós estamos dizendo que a unidade das três pessoas divinas está ligada ao quê? Ao fato de que eles detêm uma mesma indivisível natureza divina. Daí, homoousia. Homoousia no grego quer dizer homo, o mesmo, ousia, natureza, mesma natureza. Então, logo, quando ele diz que nenhum concílio possui autoridade equivalente à palavra, então ele vai ter que necessariamente colocar em questionamento qualquer dogma de fé que foi estabelecido a partir dos 7 concílios ecumênicos. E como ele se arroga ser um protestante histórico, então ele vai ter que afirmar claramente que a Trindade pode ser questionável. Como, por exemplo, a questão da união hipostática da natureza humana e divina de Jesus, né? A união hipostática, hoje em dia, é negada pelos protestantes, através de uma heresia que é muito antiga, que foi condenada em Éfeso, que é a heresia nestoriana. A heresia nestoriana pregava a separação da natureza humana e divina de Cristo. E em Éfeso foi decretado que não somente Maria é mãe de Deus. E por que Maria é mãe de Deus? Porque Maria é mãe da segunda pessoa da Trindade, que é o próprio Jesus Cristo, o Verbo encarnado. E mais além, quando Maria concebeu Jesus Cristo, ela concebeu com a natureza humana e com a natureza divina. E logo, se Deus se faz carne, ele também se faz filho de Maria. E, portanto, ela é Theotokos, mãe de Deus. Quer dizer, quando ele fala essa besteira, que nenhum concílio e tradição é equivalente à palavra, ele também ignora o fato de que foi a tradição que afirma o que é palavra. Foi a tradição oral apostólica que deu o conteúdo necessário para que a Bíblia do Novo Testamento fosse escrita. E também do Velho Testamento. Os judeus, muito antes de escrever a Bíblia, eles tinham uma tradição oral. Muito antes dos judeus escreverem o Antigo Testamento, eles tinham uma tradição oral. Eles vivenciavam uma tradição oral. Então, quando ele diz que a Sagrada Escritura está acima da tradição oral, isso é uma contradição em termos. Não é que a Sagrada Escritura esteja acima da tradição oral, é que a tradição oral e a Escritura, elas são complementares umas às outras, elas não são excludentes. A Bíblia precisa da tradição oral, e precisa da tradição oral por uma razão muito simples. Como é que eu vou confirmar, evidentemente, quais textos foram escritos? Não pode ser pelo próprio texto. O próprio texto não se autoconfirma. Ele precisa de outros subsídios para confirmar que aquele texto é autêntico. Da mesma forma, por exemplo, que se eu pegasse uma assinatura do Caio Modesto, ou pelo menos alegasse que ele tenha assinado um documento, eu não posso me basear somente pelo valor intrínseco do documento. Eu tenho que confirmar em outras fontes que aquela fonte é válida. A fonte textual. E como a igreja confirma a fonte textual? Através da sua tradição, através dos bispos que são os magísteres, os professores, né, os orientadores, os guardiães da fé que têm o depósito da fé e que afirmaram, olha, esse texto aqui é verdadeiro porque foi nos ensinado desde sempre que aquilo é um texto inspirado. Simples assim. Quando ele diz aqui, nenhum concílio, tradição, líder eclesiástico possui autoridade equivalente à palavra de Deus, então, meu caro, você tem que, com certeza, renegar a autoridade do bispo que afirmou que tal texto é inspirado. Porque, sim, foi um bispo que afirmou isso para nós. Foram vários concílios que afirmaram quais textos eram inspirados. E por quê? Porque eles eram detentores desses textos. Porque eles tinham uma tradição que afirmava esses textos. Então, logo, quando você faz essa falsa dicotomia entre concílio, tradição e a autoridade eclesiástica com a Sagrada Escritura, você está criando, quer dizer, um conflito insanável. Porque, sim, a Sagrada Escritura dependeu de concílios, dependeu de tradição oral e dependeu dos bispos. Engula, chupa, que é de uva. Vamos lá. O catolicismo romano, por sua vez, atribui autoridade igual à Escritura, à tradição e ao magistério da igreja. Isso é óbvio. Isso é óbvio. Quem foi que afirmou que Escritura é Escritura? Tradição e magistério. Quem foi que afirmou as autorias dos textos bíblicos? Mateus, Lucas, Marcos, João. A igreja e o magistério. A tradição oral e o magistério da igreja. Se os textos inspirados dependeram de outras fontes que não são os próprios textos, mas sim a tradição oral e a autoridade episcopal, então pronto, acabou o seu discurso. O seu discurso é flatus vocis, é voz de peido.
permitindo que doutrinas não encontradas na Bíblia sejam definidas como obrigatórias. Isso não tem nada a ver, está falando merda, falando besteira mais uma vez. Ninguém está introduzindo algo que seja contra a Bíblia. Pelo contrário, nós temos perfeita ciência de que a Bíblia é um meio de transmissão. Você não entende o fato de que um livro não pode abarcar toda a realidade humana. E é por isso que existe uma tradição oral. Vamos analisar uma coisa, como a tradição oral funciona. Veja, por exemplo, que a Bíblia descreve o batismo, a Bíblia descreve sacramentos, a Bíblia descreve várias coisas. Só que muito antes desses escritos existirem, batismo, eucaristia, os encontros que os cristãos tinham no primeiro dia da semana, isso já existia antes desses textos. E esses textos só descrevem aquilo que era vivenciado, aquilo que era guardado como tradição oral. Então esse idiota simplesmente reduz a fé a uma dimensão puramente formal de um texto, quando na verdade esse texto tem uma história e ele tem um fundo muito mais abrangente. Vamos lá, besteira. Permitindo que doutrinas não encontradas na Bíblia sejam definidas como obrigatórias para a salvação, como purgatório e a infalibilidade papal. Pior que o purgatório tem na Bíblia, só que ela não é muito clara. Ela não é muito clara, como também a Trindade, se nós entendermos bem de uma forma mais profunda da historicidade, como se desenvolveu esse conceito, também ela não é tão clara assim. Você tem textos da Sagrada Escritura que podem dar uma ideia errada de que talvez não haja Trindade. Isso é uma evidência muito interessante, porque os arianos, que negavam a Trindade, os sabelianos e muitos outros antitrinitários usavam a Bíblia para afirmar o que eles afirmavam. Então, por que prevaleceu o trinitarismo a despeito de pessoas usarem a Bíblia para negar a Trindade? Prevaleceu a tradição e o magistério. Simples assim, tá? Vamos lá. Sola fide, fé e obras. Outra besteira, vamos lá. A justificação diante de Deus se dá exclusivamente pela fé em Jesus Cristo, sem qualquer contribuição de méritos humanos. Tá, só que não basta somente a justificação pela fé. A princípio, somos justificados pela fé mediante a graça, mas isso não é suficiente. Tiago fala claramente isso. Nós não somos justificados somente pela fé, mas também pelas obras. Então, na verdade, o protestante ele faz um recorte da Sagrada Escritura em que ele praticamente distorce todo o sentido, né, todo o sentido conjuntural daquilo que nós entendemos como Sagrada Escritura. Né? Vamos lá. A salvação é um dom gratuito e completo obtido pela obra suficiente de Cristo na cruz. O catolicismo ensina que a justificação envolve tanto a fé quanto as obras. Sim, como diz Tiago, né, imbecil? Então me diga, por que Tiago diz que nós não somos justificados apenas pela fé? Veja que quando Paulo diz que somos justificados pela fé independentemente das obras, ele não está negando o valor às obras, porque o próprio Paulo diz que nós seremos julgados conforme a fé e conforme as obras. Até porque Paulo diz claramente que nós seremos julgados conforme a fé e conforme as obras. Ele está falando da origem da graça. Realmente, a origem da graça divina é um dom gratuito. Mas isso não quer dizer que, no âmbito da operação da graça, a gente não tenha que desenvolver os frutos dessa graça, que é as obras da fé. Então, logo, o problema protestante é um problema de interpretação. Porque a Igreja Católica fala, nós somos justificados pela fé e pelas obras. Está onde? Na carta de Tiago. Carta esta que Lutero dizia ser uma carta de palha que ele queria tocar fogo. Por quê? Porque como ele queria somente colocar a justificação somente pela fé, e inclusive na tradução dele em alemão, ele colocou isso, justificação somente pela fé, ele adulterou o texto da Sagrada Escritura para justificar uma ideia que não está na Sagrada Escritura. Então observamos claramente que a Igreja Católica está mais próxima da Bíblia do que um babaca como você, senhor Caio Bondesto. O catolicismo ensina que a justificação envolve tanto fé quanto obras, sustentando que os sacramentos e méritos pessoais cooperam com a graça para alcançar a salvação, o que compromete a doutrina da suficiência da cruz. Não, não compromete. Pelo contrário, o homem responde aos estímulos da graça. Ele responde. Daí, inclusive, temos uma certa participação da responsabilidade perante a fé. A fé é uma coisa que não é dada.
e como tal, ela tem que ser cativada. Veja a parábola do semeador. A parábola do semeador é o maior exemplo disso. Ou seja, que Deus tenta germinar em nós a graça, mas nem sempre cooperamos com ela. Não é essa maluquice calvinista de que Jesus Cristo só morreu para os eleitos. Não, Jesus Cristo morreu por todos, inclusive para os não eleitos. A diferença é que esses não eleitos não querem, não cultivam a graça. Deus semeia a graça em nós, mas nem sempre respondemos à altura daquilo que Deus nos dá. Claro que a graça, ela não depende da nossa vontade, ela não depende necessariamente daquilo que só apenas queremos. Porque quando nós afirmamos que cooperamos com a graça, não quer dizer que a graça dependa daquilo que a gente quer. É justamente o contrário. É se permitir que a graça, né, é simplesmente se entregar para Deus. Né? Deus te chama e você se condiciona ao chamado. Você se submete ao chamado de Deus. Você deixa Deus agir em você. Ele te chama e se você não quiser, a culpa é sua. Deus não oblitera o livre-arbítrio. Deus não estabelece pessoas para serem condenadas. 1 Timóteo, capítulo 2, nega todo o calvinismo quando diz que Deus quer a salvação de todos e que todos tenham conhecimento da verdade. Pronto, o evangelho acabou com o calvinismo. Porque mesmo que nós falemos de uma aparente predestinação, ou falemos, por exemplo, de que Deus tem a ciência daqueles que serão salvos ou não serão salvos, mas essas pessoas que não querem ser salvas, aí elas assumem encargo disso. De que Deus oferece uma chance para elas não querem essa chance. Né? Vamos lá. E que ele fala que os sacramentos mero pessoais cooperam com a graça. Sim, porque Deus nos deu esses sacramentos, Jesus Cristo nos deu esses sacramentos. Né? Para alcançar a salvação, o que compromete? Não compromete a doutrina da suficiência. Não compromete porra nenhuma. Isso é besteira que você está falando. Os sacramentos que Jesus Cristo nos dá estão inseridos na misericórdia divina. Vamos lá. Corpo invisível, instituição romana. A verdadeira igreja é o corpo invisível de Cristo, formado por todos os regenerados, independente de denominação ou localização. Cara, isso aqui é uma grande mentira sua. Você parte da pressuposição de que é o seguinte: um sujeito que diz que Jesus Cristo não é Deus está no mesmo nível daqueles que dizem que é Deus. Uma igreja que nega o batismo de crianças, por exemplo, está equivalente àqueles que batizam crianças. Então, aqui você está sendo mentiroso. É claro que a verdadeira igreja tem que ter uma representação visível de comunhão. O que você está fazendo é basicamente criando uma concepção que é gnóstica, tá? Essa concepção que você está estabelecendo não é necessariamente uma concepção nem luterana nem calvinista, é uma concepção de um gnóstico alemão do século XVI chamado Sebastian Frank, que ele dizia isso: olha, não importa de que denominação que você seja, nem do que doutrina você professa, contanto que você professe Cristo, está tudo de boa. É isso que você está falando, cara. A representação invisível da igreja no céu tem uma representação visível das pessoas que professam a mesma fé, o único batismo, mesmo corpo e mesmo espírito. As denominações são criações a partir da Reforma Protestante, baseado numa interpretação livre e completamente dissociada da tradição e de um magistério legítimo em que cada indivíduo se acha um magistério. O que isso significa na prática? Significa que aquilo que eu acho que é igreja cristã, aquilo que eu acho que é cristianismo, logo é cristianismo. Ou seja, é relativismo e subjetivismo. Né? Está unida pela fé no evangelho com Cristo como única cabeça. Isso não quer dizer nada, tá? Da feita que você tem 40 mil seitas protestantes que não se entendem entre si, então não há unidade de fé. Vocês não têm unidade de fé. Você está mentindo, senhor Caio Modesto, tá? O catolicismo identifica a igreja verdadeira com a instituição romana, sob o governo do Papa, e nega a legitimidade plena das igrejas não submetidas à sua autoridade. Sim, sim. É interessante que esse sujeito fique com esse papinho de dizer que o corpo invisível de Cristo está em qualquer denominação, mas depois, no dia seguinte, ele diz: olha, tem denominação que é uma seita, tem denominação que é assim, saia dessa seita, e não sei o quê. Mostra que você é mentiroso, Caio Modesto. Você é mentiroso. Você não é honesto nas suas análises. Tá?
Tá bom? Eu sou honesto, eu digo. A Igreja Católica é a única igreja verdadeira. Foda-se. E daí? Promovendo uma visão exclusivista e eclesiocêntrica. Ué, mas Jesus Cristo só fundou uma única igreja. Ele não fundou trocentas igrejas contraditórias. Ele não fundou inúmeras seitas que têm doutrinas disparatadas uma das outras. Das duas, uma. Ou existe unidade de corpo e de espírito. E unidade de corpo e de espírito, sabe o que é, senhor Caio Modesto? Sou eu chegar na Igreja Católica agora e encontrar com os meus amigos apologetas católicos que professam a mesma fé que a minha. Por exemplo, eu sou amigo do João Vitor Mariano, sou amigo do Ariel Lazari, sou amigo do João Vitor Gonçalves, que tem um canal. Todos eles são católicos e professam a mesma coisa que eu acredito. Eles acreditam na mesma coisa que eu acredito. As diferenças que nós temos são abertamente secundárias porque não são dogmáticas. Nós obedecemos ao mesmo Papa, nós obedecemos os mesmos bispos, nós estamos sujeitos aos sacramentos, mesma coisa. Isso é unidade de fé, tá? Isso é unidade de fé que, claro, o corpo de Cristo tem que ter uma representação visível. E, portanto, se ela tem uma representação visível, ela tem que representar no âmbito da unidade, não da desunião. Eu pergunto para vocês uma coisa muito simples. Uma parte significativa das seitas evangélicas brasileiras não aceita o batismo de crianças. Então, eles estão contradizendo o batismo luterano, que aceita o batismo de crianças. Então, eles estão afirmando claramente que o batismo de crianças é inválido, que o batismo de crianças, né, é uma heresia, ou então é uma inutilidade. E, portanto, eles são capazes até de rebatizar essa criança quando ela estiver na fase adulta. Aí eu pergunto, isso é unidade de fé para você? Isso é todos unidos em Cristo? Não, não é. Não é, porque um está anulando o pensamento de outro. Então deixa de ser farsante. Deixa de ser pilantra, cara. Vamos lá, vamos besteira. Sacramentos 2:7. A Escritura institui 2 sacramentos. O batismo é a ceia do Senhor, como sinais visíveis da graça de Deus, mas que não opera a salvação por si mesmos. Como não opera? É Jesus Cristo que fala que se você não nascer da água do Espírito, você não herdará o reino dos céus. Você tem que comer do corpo de Cristo, beber do sangue de Cristo. O catolicismo acrescenta os 5 sacramentos: confirmação, penitência, a confissão, sim, a confissão. Tiago fala, confessai uns aos outros. Ordem. Ué, mas os apóstolos não ordenaram bispos, não ordenaram presbíteros? Matrimônio e unção dos enfermos. Unção dos enfermos, seu analfabeto, está na carta de Tiago lá, bem descrito, diga essa passagem. Né? Matrimônio, sim, Jesus Cristo, quando fala que o que Deus une, o homem não separa, ele está sacramentando e santificando o casamento. Ai, que homem imbecil! Né? É interessante, o protestante fica dizendo que é a favor da família tradicional, que é a favor do casamento tradicional, mas ele dessacraliza o casamento. Percebem isso? Percebe essa coisa? O catolicismo não, fala, o casamento é um matrimônio dissolúvel, ponto final. O protestante não, reduz o casamento a um contrato civil. É por isso que hoje gay casa na igreja. Protestante, tá? Por quê? Porque é um contrato. E sendo um contrato, se as partes se entendem, não importa necessariamente a finalidade e não importa nem mesmo a bênção divina. Não é mesmo? Vamos lá. Acabei o vinho. Esses ritos são tratados como canais objetivos de graça, independentemente da fé pessoal, o que distorce o papel dos sacramentos como meio de edificação e não de salvação automática. Isso é uma baita de uma besteira. Quem comunga, sinceramente, comunga crendo na comunhão. Quem confessa os seus pecados, confessa arrependido dos seus pecados. Ou você acha que é legal a gente confessar pecado para padre? Eu não gosto de confessar pecado para padre. Aliás, eu me sentiria profundamente mal se eu comungasse da ceia do Senhor sem confessar. Porque a confissão é um elemento de purificação da alma, seu idiota. Mas vamos ver o besterol. Besterol! Ai, meu Deus, Cristo, vezes o Papa. Ai, único mediador, intercessão dos santos. Ah, é só besteira. Gostou do conteúdo? Não, cara, uma bela de uma merda. Bela de uma bosta. Vamos ver aqui. Êxodo, somos idólatras, blá, blá, blá. A veneração de imagens. Aqui ele confunde o conceito de veneração com adoração. Ô, cara imbecil.
e a exaltação de Maria no catolicismo romano configura de maneira evidente práticas de idolatria contrárias à palavra de Deus. É verdade, você tem toda a razão. O capítulo de Lucas que se diz, salve Maria, cheia de graça, esse anjo Gabriel é um idólatra sem vergonha. Idólatra. Anjo Gabriel, você é um idólatra segundo Caio arrogante, tá bom? Você é o idólatra, tá bom? Você é o idólatra segundo ele, tá? Santa Isabel, que você está no céu, minha querida, você também não passa de uma idólatra. Que absurdo você se sentir honrada por ver a mãe do meu Senhor na sua casa. Olha só que ridículo. Como é que pode, pô? Como é que você pode ter vergonha de idolatrar a Virgem Santíssima, pô? Que vergonha, pô, que vergonha. É mesmo. Vamos ver se tem besteira. A Bíblia é clara em proibir a confecção e adoração de imagens. Não. Se a Bíblia fosse contra a confecção de imagens, tá? A Bíblia simplesmente não permitiria, em Êxodo 25, capítulo 18, a confecção dos anjos e querubins na Arca da Aliança. Nós temos aqui dois aspectos: confecção e adoração de imagens. A confecção, evidentemente, é a reprodução de imagens, é a adoração de imagens. Veja que a adoração de imagens, como está no capítulo 20, versículo 4 de 5 de Êxodo, na verdade está atrelada à imagem dos ídolos, não a qualquer imagem. Né? Não a qualquer imagem. E vejam, o católico não adora imagem. O protestante que afirma que católico adora imagens tem que ser dito, é um estelionatário espiritual, é um vigarista, picareta, tá? Vamos lá. Deuteronômio, e nenhuma distinção artificial de veneração e adoração pode justificar aquilo que na prática é culto prestado à criatura. Meu amigo, deixa eu falar uma coisa, para provar que você é um pastorzinho imbecil. Culto é uma palavra multivalente, uma palavra equívoca. Culto vem de honra, de veneração, de respeito, dentre outras coisas. Se você está dizendo que toda forma de culto é o mesmo que adorar a Deus, isso mostra que você não sabe o que é um culto. Quando os judeus prestavam honra a reis, e não somente a reis de Israel, reis pagãos, se ajoelhando com a cabeça no chão, com a testa no chão, observamos ali que existe uma forma de culto, mas não existe ali adoração. É culto no sentido de respeito e honra a uma autoridade. Então nós sabemos sim distinguir isso, porque vocês protestantes não sabem. É esse que é o problema de vocês. Como vocês desconhecem as terminologias do culto, vocês ficam fazendo essa confusão mental de que qualquer forma de veneração é adoração. Isso mostra sua imbecilidade, seu Caio arrogante. Né? Vamos lá. A proeminência das imagens do catolicismo, o uso de velas. Ai, meu Deus do céu, você sabe o que é menorá, cara? Você já ouviu falar da Hanukkah? Já ouviu falar da menorá? A menorá é um candelabro de 7 braços, né? De 7 braços, né? Que representa os dias da criação, e os judeus acendem velas. Sabia disso, idiota? Sabia disso, sua anta? Você sabe o que é a Hanukkah? A Hanukkah é um candelabro de 8 braços que comemora, inclusive, um evento que existe em Macabeus, que é a purificação do templo. A proeminência de imagem do catolicismo. Tá, a proeminência de imagem do catolicismo, o que tem? Qual é a imagem que você acha que é idólatra? Nós temos imagens de santos, nós temos imagens das cenas evangélicas, nós temos imagens da história cristã, né? Você, no máximo, tem fotografia da mamãezinha, da mulherzinha, dos filholinhos, né? E acha que isso não é idolatria, mas tudo bem. Né? Uso de velas, orações e gestos de reverência são expressões diretas de idolatria dos seus santos. Meu amigo, gesto de reverência não tem nada a ver com idolatria. Você é muito burro, cara. Você é realmente o Zé do Caixão da teologia calvinista. O Zé do Caixão mesmo. Assim, não querendo desmerecer o pobre do Zé do Caixão, tá? Porque o Zé do Caixão, pelo menos, é divertido. Você não é divertido. Você somente é um homem que carrega um caixão, tá? De tão tosco que é essa resposta. Isso aqui é resposta de protestante de 5ª categoria, assim, ralezão, daquele que fica na Praça 15 segurando a Bíblia com uma caixa de som enchendo o saco de todo mundo, tá? Mas vamos lá. Ai, aqui. Maria, embora seja uma mulher agraciada por Deus, que raretomene, plenitude da graça. Agraciada é o teu ó, tá? De si ser reconhecida por seu papel na história da redenção. Ué, se eu estou reconhecendo a dignidade de Maria no papel da redenção, então, evidentemente, que eu estou prestando honra a ela, né? Vamos lá. Jamais é apresentada na Bíblia como objeto de culto ou intercessora de outros. Porra, não é objeto de culto? Serei bem-aventurada entre gerações. Isabel diz,
Ai, que grande honra, mãe do meu senhor. Não, isso não é culto, não, tá? Isso não é honra, né? Aí bota assim, toda tentativa de atribuir a ela títulos como mãe de Deus, rainha do céu ou corredentora viola frontalmente o ensino bíblico. Não, seu animal. Vamos pegar o caso da Isabel, Santa Isabel. Quando Santa Isabel recebe a visita de Maria, o que ela fala? Mãe do meu senhor. Senhor o quê? Kyrios. Senhor Deus. Mãe do meu senhor Deus. Nossa, você é muito burro, cara. Modesto, você é burro. Você é muito burro. Você não conhece nem o mesmo concílio de Éfeso, para variar, né? E é interessante, porque alguns calvinistas aceitam o concílio de Éfeso. Acredito eu que o próprio Calvino aceitava o termo mãe de Deus. E mesmo Lutero. Mas vocês protestantes são tão contraditórios que vocês só alegam a reforma para ficar batendo no catolicismo, porque nem mais a reforma vocês acreditam. Tá o estado de ignorância de vocês. Vamos ver o besterol. Mãe de Deus, rainha do céu. Já pensou na possibilidade de que nós chamamos Maria de rainha do céu justamente porque ela é mãe de um rei cujo reino não é deste mundo? Quem é este rei cujo reino não é deste mundo, senão nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? E veja que, sendo mãe de um rei e ela tendo um propósito em que ela participa da salvação como coadjuvante profetizada no Antigo Testamento, então nós dizemos rainha do céu, né? Rainha do céu. Por quê? Porque ela é mãe de um rei dos céus, né? E corredentora. Veja que a Igreja Católica recentemente evita essa terminologia porque ela pode causar confusão, tá? Se entendermos corredentora em Maria como coadjuvante, criatura que participa pela graça de Deus na salvação, é uma coisa. Porém, a redenção única é de Nosso Senhor. Viola frontalmente o ensino bíblico que estabelece que só o mediador entre Deus e os homens. Ai, meu Deus do céu. Ué, veneração ou idolatria? Essa mulher que está atribuindo divindade a essa imagem? Não está atribuindo. Simplesmente está atribuindo uma devoção e honra à mãe do meu Senhor. Vamos analisar essa cena do Evangelho. Essa cena do capítulo 1 de Lucas. Santa Isabel, cheia do Espírito Santo, fala: que grande a honra a mãe do meu Senhor. E o filho dela, São João Batista, esperneia de alegria. Aí eu pergunto para vocês uma coisa. Qual foi o sentimento de Santa Isabel ao ter visto a Virgem Maria? Porque veja, ela não está falando somente, ela não está se referindo a Cristo apenas, mas à mãe de Cristo. Então, quer dizer, uma mulher que se sente honrada pela visita de uma outra mulher, não está somente adorando o Senhor que está no ventre dela, mas também está venerando a mãe que carrega o filho. Isso é uma coisa tão simples. O uso de imagens de Maria e de outros santos, tão comum no catolicismo, é condenado pelo escritor. Como condenado? Eu não posso ter uma imagem que representa a Virgem Maria, você está falando isso? Eu não posso ter uma imagem de Nosso Senhor? É interessante, você grava um vídeo babaca falando que uma mulher quase te condenou à danação por você ter uma cruz. A cruz não é uma representação simbólica, seu imbecil? Então por que o retrato da Virgem Maria não seria uma representação simbólica? Por que o retrato de Nosso Senhor não seria uma representação simbólica? Por que o retrato de um santo não seria uma representação simbólica? Sabe o que é interessante? Essa mesma lógica vagabunda tirada da sua bunda não é diferente da lógica daquela idiota que disse que se você tem uma cruz no peito, você está no inferno. É o mesmo tipo de lógica. A diferença é o tipo de imagem ou o tipo de símbolo que você escolhe atacar. É só isso, Caio Purraldo, Caio imodesto, Caio arrogante, pretensioso, estúpido, né? Vamos ver aqui outra besteira. Ih, não, Deus me livre. Aí tem outra coisa que ele fala aqui. Católicos não são irmãos na fé, portanto devem ser evangelizados. Evangelizados segundo quem? Segundo você, senhor Caio, eleito de Deus. É isso? Vamos ver a merda. Enfia evangelização no teu... Aí isso tá bom aí, atolar. Vai se fuder, filho de seita de Lutero. Tá certo, cara. Sabe por quê?
porque isso é uma afronta mesmo. Caio Modesto, eu vou compartilhar esse mesmo tipo de ofensa. Enfia essa evangelização no seu rabo, porque isso não é evangelização, isso é heresia mesmo. Você é um heréticozinho bem do fuleiro, sabe? Querendo cagar a regra para cristão. Quer dizer, todo mundo que eu não gosto é seita, inclusive o catolicismo. Só eu que não sou seita. Caio Modesto. Sabe o que é mais cômodo? O cara afirmar toda essa bosta e ainda ser chamado de modesto. Vamos ver. Ah, merda! Outra merda, outra merda, outra merda. Aqui é a fraude monumental. É a fraude mais vagabunda que você possa ouvir de um apologeta cagão protestante. Vamos lá. O pecado é muito delicado, entretanto, vamos falar sobre ele. Esse cara, assim, ele fala com aquela pompa, com aquela circunstância, né? Veja, quando eu tô falando pompa e circunstância, eu não tô falando daquela música do... Como é o nome dele? Eu acho que é Elgar, né? Acho que é aquele britânico, né? Não é esse cara, não. Vamos aberta, vamos ver a bosta. Vou até tapar os ouvidos aqui. Vamos ver. Que é a necromancia. Ou seja, ele está dizendo que nós católicos temos contato com os mortos. Nós somos espíritas mal assumidos. Vamos lá. Você já ouviu falar sobre esse termo? Pois é, os espíritas fazem isso e os católicos também. Cara, sinceramente, eu sou católico o quê? Eu nasci num berço católico, muito mal católico, de passagem, porque meu pai era um agnóstico, minha mãe, sei lá, acho que eu não sei nem o que ela é. É aquele catolicismo de tradição, que batizou. Graças a Deus fui batizado, de passagem, que isso me facilitou muito. Mas eu voltei ao catolicismo, que há mais ou menos quase 20 anos, né? Quase 20 anos eu comecei lenta e gradualmente a amadurecer na fé católica e tudo mais, tá? E eu confesso, seu Caio Modesto, você ficar triste. Eu nunca tive contato com um fantasminha Gasparzinho na minha vida. Eu nunca tive contato com fantasmas. Eu nunca participei, sei lá, da mesa branca, falando com espíritos ou coisa parecida. Então percebemos claramente que um Zé Ninguém como você não sabe o que é necromancia. Você é uma anta. No fundo, essa acusação de necromancia é pura calúnia contra a Igreja Católica e nada mais do que isso. Vamos ver. A Bíblia condena claramente a consulta aos mortos. Resta saber uma coisa muito interessante. Me diga uma experiência católica de consulta aos mortos. Tipo, eu chegar para alguém, sei lá, e eu chamar um morto e dizer assim, morto, fale comigo, né? Que nem, no caso, Saul fez isso e acabou se dando mal, né? Eu quero saber qual é a experiência que você conhece de algum católico que chamou o morto para conversar com o morto. Até agora, neca de pitiririba, como fala o ditado popular, né? Deuteronômio capítulo 18, versículo 12 afirma que essas práticas são abominação ao Senhor. E a Igreja Católica concorda plenamente. A Igreja Católica não tem mesa branca, a Igreja Católica não tem nenhum tipo de necromancia. Mas vamos lá. No Antigo Testamento, buscar contato com quem já morreu era visto como desobediência direta a Deus. E isso não mudou. O ensino sempre foi procurar o próprio Senhor, e não os espíritos ou pessoas que já morreram. Porém, nós que somos evangélicos, nós acreditamos que os católicos estão em pecado exatamente por praticar necromancia. Não, sabe o que é, cara? Não é isso. Sabe o que é? É que você é uma pessoa mal intencionada e você não tem modéstia alguma. Você é uma pessoa arrogante. E eu digo mais, quanto maior a sua arrogância, maior a sua estupidez. Nós oramos conjuntamente com os santos no céu, porque nós acreditamos numa eclesiologia que não se encerra com a morte. Essa que é a grande questão. Por exemplo, os santos que estão na amizade com Deus estão no céu. Mas eles estão ligados a nós espiritualmente. Nós podemos pedir a intercessão dos santos, porém, nós não temos contato com os santos. A necromancia implica ter contato com os mortos, coisa que não acontece quando se pede intercessão no céu, ou seja, aos santos. Os santos estão no céu, a Virgem Maria está no céu, a comunhão dos santos está no céu, tá? Mas nós não temos contato direto com eles. Nós temos um vínculo espiritual, sobrenatural com eles, mas não temos contato direto com eles.
Então, o que você está falando, senhor evangélico, e isso aqui é uma terminologia equívoca, porque você pode ser qualquer coisa e porra nenhuma, tá? O que você nos está acusando é calúnia das mais baixas e das mais vis. Eu estarei esperando um vídeo seu provando que nós temos contato com os mortos, que nós chamamos os mortos. Me fale de uma experiência católica nisso. As aparições marianas que ocorrem, por exemplo, com a Virgem Maria, com os pastorinhos de Fátima, essencialmente, essas aparições marianas não foram invocação, não foram chamados dos mortos. Simplesmente a imagem da Virgem apareceu, como se fosse a imagem de um anjo. E veja que Jesus Cristo já dizia que os santos são como os anjos do céu. E aí? Então, quer dizer, as aparições marianas não estão atreladas necessariamente a um chamamento dos mortos. A igreja proíbe terminantemente o chamamento dos mortos. Tanto é verdade que nós somos críticos e nós não somos espíritas. Porém, existe um vínculo espiritual entre o céu e a terra. Só que na sua cabecinha limitada intelectualmente, parte-se de uma eclesiologia materialista. Você parte da ideia de que a igreja está somente na terra. E mesmo assim, essa eclesiologia materialista ainda assim é confusa, porque você não identifica nem mesmo a igreja dos salvos. O que você chama de igreja dos salvos é uma igreja genérica, uma igreja que não pode ser identificada e que, na verdade, todos eles brigam entre si para quem dizer quem está falando a verdade. Inclusive você. Inclusive você dizendo, olha, você está numa seita. Sabe por que você está numa seita? Porque você não concorda comigo. Ah, merda. Que é a consulta dos mortos. Tá, me diga, onde é que nós consultamos os mortos? Eu nunca consultei um morto na minha vida. Eu posso pedir a intercessão de um santo, mas consultar, eu nunca consultei. Ele nunca me falou nada. Nunca disse, olha, olha, tá aqui e tal. Olha, pega uma figurinha e pronto. Nunca consultei morto algum. Vamos lá. Então eles têm santos, têm pessoas que foram praticamente aí consideradas sagradas na Igreja Católica e essas pessoas oram por esses santos. E isso é necromancia. Não, necromancia não é isso, seu imbecil. Necromancia é literalmente ter contato com os mortos. Isso é necromancia. Percebe-se claramente que você é burro. Sabe o que dá mais raiva nesse asqueroso aí? É que ele é uma pessoa burra, ele é uma pessoa visivelmente burra, só que ele se acha inteligente. E o que é pior, mais cômico, ele tem um sobrenome modesto. E sabemos muito bem que o catolicismo mistura muitas crenças dentro do seu dogma. Então tem espiritismo, tudo misturado. É um sincretismo religioso. Cara, sincretismo religioso só se for na sua bunda. Só se fosse a sua bunda. Eu vou dizer uma coisa que você não conhece porque você é um babaca. A tradição judaica acredita na intercessão dos mortos. A tradição judaica ora pelos mortos. Tradição judaica que vocês bajulam e não conhecem porque vocês são os analfabetos teológicos. Dá até vergonha de ver o quanto vocês são indigentes intelectuais. Eu diria que, em muitos aspectos, o judaísmo é mais supersticioso nesse aspecto da morte do que nós. Muito mais supersticioso. Por exemplo, quando uma pessoa morre numa casa judaica, eles colocam panos nos espelhos. Se não me falha a memória, existe esse hábito. Sabe por quê? Para que o morto não se veja. Porque os judeus acreditam, pelo menos alguns segmentos judaicos acreditam, que os mortos eles não sobem diretamente por uma outra realidade. Eles estão passeando por aí. Nós não acreditamos nisso. Nós acreditamos claramente que se o morto está na graça de Deus, estará no céu. E se não estiver na graça de Deus, vai para o inferno. E o purgatório, que muitas pessoas acham que não é o céu, na verdade o purgatório é um estágio em que a pessoa se purifica para estar na plena graça de Deus. Mas isso é uma outra questão. Quer dizer, você vê que o sujeito ele age de má fé e usa conceitos e alarga esses conceitos de uma forma completamente bizarra. Vamos ver o besterol. Essa prática que eles fazem é a mesma que é feita ali no espiritismo. Não. Percebe-se duas coisas. Você não conhece o catolicismo e você não conhece o espiritismo. O catolicismo proíbe terminantemente contato com os mortos. Nós não temos contato com os mortos. Quando um católico ora e pede intercessão ao santo,
Não há um contato direto. Há tão somente o quê? Você está na terra e o santo está no céu. Existe um vínculo espiritual entre o céu e a terra. E esse vínculo espiritual implica o fato de que os santos que estão na amizade, na graça de Deus, eles têm dons e carismas para ouvir as nossas orações. Isso está em Apocalipse, do capítulo 6 ao capítulo 8, em que se vê claramente que a oração dos santos sobe aos céus e desce na terra. E que, na verdade, nós observamos naquele trecho que as pessoas do céu e da terra oram conjuntamente. Quer dizer, quando ele fala dos santos ali, ele fala numa abrangência, tanto aquela alma dos mortos, como também aquelas pessoas que estão esperando o dia do juízo. Então, observe que ali há uma comunhão espiritual entre o céu e a terra. É nesse sentido que a Igreja Católica defende. Não é contato com o morto. Você faz essa confusão desonesta porque você é uma pessoa que age de má fé. O espiritismo é outra coisa. O espiritismo acredita em contato direto com os mortos. O cara incorpora o espírito de alguém, fala diretamente com ele. Não, a gente não fala diretamente com ninguém. Os santos estão no céu e ficarão lá até o dia do juízo. E nós estamos aqui. Oramos para o céu. Oramos conjuntamente com o céu. Pedimos a intercessão daquelas pessoas que estão na graça de Deus, mas não temos contato direto com eles. Essa diferença é definitiva para afirmar que orar e pedir intercessão aos santos, e nós temos que entender que a palavra orar, e eles não sabem disso, orar é pedir algo. Pedir. Pedir aos santos a intercessão daqueles que estão na graça e na bem-aventurança de Deus não é ter contato com eles direto. Vamos lá. Em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, diz que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Mas também em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1, façamos súplicas, intercessões e orações por todos, porque Deus quer a salvação de todos e que todos tenham conhecimento da verdade. É interessante que esse pessoal cita versículo fora de contexto, quando, na verdade, a intercessão não é excludente da mediação em Cristo. Esse idiota é capaz de pedir intercessão de um pastor pilantra, mas não é capaz de pedir intercessão de alguém que está na bem-aventurança de Deus, na graça de Deus. Ai, caracoles. Jesus Cristo não é Buda, não é Maria, não é sei lá quem, Maomé, não sei. Na verdade, o único que tem esse papel de intercessor é aquele teu pastorzinho vagabundo de merda. Vamos lá. Gente, é Jesus, tá? Ai, Jesus. Quer dizer, ele nega o aspecto da intercessão. Quer dizer, quando eu digo, olha, eu vou orar por você para que você tenha as graças de Deus, isso aí deve ser idolatria para ele, só pode. Para quem segue essa interpretação, a oração deve ser feita claramente a Deus por meio de Cristo. Se você ler a Bíblia, é isso que você tem que entender. Não, a Bíblia também fala de intercessão. Tiago fala, orai uns pelos outros. Orai uns pelos outros. Essa tua leitura bíblica, meu filho, é uma leitura muito da merda, viu? É por isso que tem muitas pessoas que acabam negando e dizendo, olha, não adoramos a Maria, não adoramos aos santos, apenas veneramos eles e consultamos eles porque eles intercedem por nós. Não, ninguém consulta santo. Como é que é consulta de santo? Explica pra mim aí, bonitão. Explica aí, Caio arrogante. Explica pra mim. Como é que eu consulto um santo? Eu chego pro santo, por favor, fale comigo aí, fale. Aí ele aparece, sei lá, assim, como se fosse uma figura espírita, digamos assim, né? Como se fosse um fantasminha Gasparzinho. Não é assim, filho. Você tá falando merda, cara. Não existe consulta de santos. Existe pedido de intercessão santos. São duas coisas totalmente diferentes. Ninguém consulta santo, cara. Você tá mentindo. Você tá trapaceando o seu público. É muito desonesto o que você está falando. E aqui eu começo a duvidar do seu caráter. Vamos lá. Não, isso é necromancia. Não, necromancia é que você não sabe porra nenhuma. Você não domina nem os conceitos, cara. Você não domina o conceito de veneração. Você não domina o conceito de adoração. Você não domina o conceito de latria, hiperdulia, dulia, o araria e o caralia e o diabo 4. Você não domina porra nenhuma, cara. Você é um busteiro. Você é o típico apologeta protestante brasileiro. Embusteiro. Vamos lá. É pecado e a Bíblia condena. Então, se você ora a Maria, você está
em pecado. Não estamos em pecado, justamente porque Maria está na boa amizade com Deus, Maria faz parte do corpo místico de Cristo, Maria faz parte da comunhão dos santos, isso está no credo apostólico. Se você não acredita no credo apostólico, nós acreditamos. Aliás, você não tem credo algum, vocês são os céticos por excelência, mas enfim, o que nós podemos deduzir é que a intercessão dos santos está inserida numa eclesiologia. A eclesiologia da comunhão dos santos, a eclesiologia de uma igreja invisível que tem uma representação visível. O que significa isso? Significa que nós não estamos sozinhos na Terra. Nós não estamos sozinhos, mas sim estamos conectados misticamente com o corpo de Cristo, e esse corpo de Cristo nos interliga o céu e a terra. E por conta disso, nós não temos contato direto com o morto. Eu nunca falei com um santo na minha vida, pode ter certeza disso. Eu nunca falei nem mesmo com a Virgem Maria. Ela nunca deu o ar da sua graça de aparecer para mim. Pode ter certeza disso, tá bom? Apareceu para os pastorinhos, apareceu para muitas pessoas, apareceu para Bernadette Surbiru, né? Aí é outra coisa. É porque foi algo providencial e divino. E observem que quando nós falamos das aparições marianas, elas não são nem dogmas de fé. Nenhum católico é necessariamente obrigado a crer nessas aparições. Mas a pergunta que não quer calar é: se essas aparições são, entre aspas, demoníacas, resta o senhor provar o que de fato essas pessoas fizeram de mal em seguirem os conselhos da aparição mariana. Ou seja, orar mais, se aproximar mais de Deus e assim sucessivamente. Vocês acham que o demônio falaria isso? O demônio falaria que, olha, aproxime-se de Deus, fuja do pecado, faça penitência. Aí esse idiota vai negar que a penitência não tem necessidade alguma. Pô, Jesus Cristo vai no deserto, mas esse cara não sabe o que é uma penitência. Mas tudo bem. Quer dizer, vocês acham mesmo que isso é coisa do demônio? Eu acho que demoníaco, senhor Caio presunçoso, senhor Caio imodesto, senhor Caio arrogante, e senhor Caio estúpido, é pressupor, por exemplo, coisas que nós não acreditamos. O católico não acredita na necromancia. O católico não pratica necromancia. O católico não pratica nem metade do que você fala, nem mesmo idolatria. Eu posso dizer que muitos protestantes praticam idolatria. Idolatria na política, idolatria na ideologia, idolatria no partido político, idolatria por dinheiro, idolatria por poder. E eu já vi muito isso no meio de vocês. Não estou dizendo que os católicos também não possam ter essa tentação. Acho que todos nós podemos ter. No entanto, o que eu vejo de vocês é algo muito mais... No entanto, o que eu vejo de vocês é muito pior. É muito pior mesmo. Então, meus amigos, até a próxima.